Olá, hoje nós vamos falar sobre o jejum, sobre o valor do jejum. Quantas perguntas você não pode estar aí, né? Quantas dúvidas ou perguntas, questionamentos não vem na nossa mente a respeito dessa prática espiritual sobre o jejum, né? E a gente tem que ter na nossa mente que sempre quando a gente tem alguma dúvida, a gente quer receber uma resposta, a gente tem que ir até a palavra. Deus tem sempre a verdade pra gente, sabe? E na palavra dele a gente tem as respostas que a gente precisa. Não fica por aí buscando respostas em todos os lugares. Busque a resposta no Senhor. Separe tempo com Ele, pergunte para o Espírito Santo, peça para que Ele ilumine os olhos do seu entendimento. Sabe? Busque a verdade, porque é a verdade que nos liberta. É o contato, é o conhecimento com a verdade, né, que nos liberta. E a gente precisa da verdade todos os dias da nossa vida. Sabe, quando a gente vai na Bíblia, a gente vê Jesus falando assim no Sermão do Monte: quando vocês jejuarem, quando pressupõe que em algum momento isso vai acontecer. Da mesma forma, Jesus fala quando vocês orarem, quando vocês forem dar esmolas. Então, em algum momento na nossa vida, isso aí tem que acontecer na nossa jornada como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, né? Isso vai ser uma prática na nossa vida, não tem como. Em algum momento vai acontecer. Então, o jejum é pra gente sim, viu? Sim, muitas vezes difícil, né? Deixar de comer, tem tantas coisas que a gente gosta, né? Às vezes é difícil sim esmurrar a carne, mas é possível. Tudo é possível que crê. Aquele que tem um coração rendido ao Senhor, aquele que quer praticar aquilo que Deus diz, aquele que tem essa vontade no coração de fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus, o Espírito Santo vem com tudo e capacita. Nós dependemos do Espírito Santo para que a gente possa ter uma jornada cristã de oração, de jejum, de vivência mesmo de tudo aquilo que está escrito aqui, dos princípios da palavra. Então você precisa sim do Espírito Santo, tá? Então o jejum, o que é jejum? Né? O jejum é você se abster, deixei de comer, parei. E você parar esse tempo para o Senhor. Nesse momento eu vou separar para orar, para ouvir a voz dele, para ouvir o Espírito Santo me dirigir. Eu vou separar tempo para buscar jejum. O objetivo principal, fundamental do jejum é buscar a Deus, buscar a face do Senhor, sabe? Ter um tempo de intimidade com Ele, adorar a Ele, nos prostrarmos diante dEle, meditarmos na palavra, termos uma vida, sabe, devocional, esse momento devocional de relacionamento. Então, jejum, eu me abstenho de algo para que eu possa me entregar completamente ao Senhor. Então a gente fica mais sensível, né? E sim, vamos precisar esmurrar a nossa carne. E você vai, no decorrer do tempo, lidando com esses desafios, vencendo os desafios, né? De não ficar, desse período de ficar sem comer. Com o tempo você vai ampliando. Você vai crescendo nessa jornada. Quando a gente fala de jejum, a gente fala muito de domínio próprio também, né? Eu consigo esmurrar minha carne, eu consigo ficar um tempo sem comer, para que o Senhor seja a principal e a primeira busca da minha vida. Então, na Bíblia a gente vê Jesus falando quando vocês forem jejuar. Então, isso vai acontecer na nossa vida. E aqui a gente vê, você pode pegar a sua Bíblia aí? Pega aí a sua Bíblia, vamos ler Mateus. Então, Mateus 9, o que acontece aqui? Os discípulos de João foram perguntar para Jesus por que eles estavam jejuando, e até os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. O que estava acontecendo? Por que os discípulos de Jesus, olha só, Jesus, Deus, não jejuava? Aí a resposta veio. Jesus respondeu para eles o seguinte: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, eles vão jejuar. Então, naquele momento, o noivo estava ali, Jesus estava ali. Os discípulos estavam nessa proximidade com Jesus. Mas haveria um tempo em que Jesus iria para a cruz, morreria, teria morte, né? Morte de cruz, ressuscitaria. E hoje a gente sabe que Jesus está à destra do Pai. Então, agora é o momento. Essa é a hora da gente ter essa vida de relacionamento com o noivo através do jejum. Sabe, é muito importante a gente conectar, né, essas duas práticas, a oração e o jejum. É muito importante na nossa jornada, sabe? Quanta fome você tem de Deus? Quanto você quer crescer? Quanto você quer experimentar mais dele? Quanto você quer ir para águas profundas? Quanto você quer buscar mais de Deus? Quando a gente está falando de jejum, a gente não está falando de comprar. Eu quero comprar agora a presença de Deus por 2 horas que eu vou ficar sem comer, e agora, nessas 2 horas, eu vou receber
um presente de Deus, um galardão de Deus. Não é sobre isso que a gente está falando. Ah, eu vou receber salvação porque eu vou jejuar. Não é sobre isso que a gente está falando. Salvação é conquistada pela graça, mediante a fé, e foi a obra de Jesus que conquistou isso para nós, sabe? Ah, eu vou jejuar agora porque eu vou mostrar para as outras pessoas que eu sou espiritual, porque quem é espiritual, jejua, né? Quem é espiritual consegue ficar sem comer e fica vários e vários dias, olha só. Vou me sentar na mesa com os meus amigos, mas eu não vou deixar todo mundo comer, mas eu não como, porque eu sou muito espiritual. Jejum não se trata de aparência. Muitas pessoas, sabe, viviam de aparências. A gente vê Jesus lidando com pessoas que viviam de aparência. Sabe, aparência não traz transformação na vida de ninguém. Sabe, mera aparência pode até causar um impacto natural nas pessoas, mas nós não somos transformados. E aí, o que adianta ter uma mera aparência? A aparência de que jejua, a aparência de que tem uma vida de oração, mas a vida não é transformada? Do que adianta isso? A presença do Espírito Santo em nós, a obra de Jesus na cruz do Calvário, o nosso relacionamento com Deus tem uma função, sabe, de que a gente seja tão impactado por Deus que a gente já não é mais os mesmos, não somos mais os mesmos, que a nossa vida ela vira luz para as pessoas que estão do nosso lado, sal para as pessoas que estão próximos de nós. A nossa vida de relacionamento com Deus é para que a gente seja transformados, para que sejamos transformados, impactados, para que a gente possa usufruir do amor, da graça de Deus, e então a gente flua nesse amor e nessa graça. E a gente vê, por exemplo, a igreja de Atos, eles andavam ali. A gente vai para Atos, a gente vê o povo ali, um povo que orava, na igreja que orava, e a gente vê uma igreja que também jejuava. Né? A gente vê eles operando, né, nessa direção do Espírito Santo. A gente tem muito para aprender, né, com a igreja de Atos. Medita naquilo que eles faziam, sabe? Medita no que está escrito e traz para a prática da sua vida aquilo que é necessário para que você possa crescer ainda mais. Então vamos falar sobre 2 motivos específicos de jejum, né? 2 principais motivos de jejum. Um para um momento específico, às vezes você está vivendo na sua vida, sabe? Você está passando por alguma situação, você precisa buscar mais de Deus, porque você precisa de uma iluminação, de uma direção, sabe? Você quer se consagrar mais naquele período, sabe? Então é algo específico para aquele momento. Você percebe o Espírito Santo te dirigindo. Agora é a hora. Separa tempo para isso. Você precisa estar mais sensível. Você precisa deixar de lado as coisas naturais, sabe? Focar mais naquilo que é espiritual. Então você percebe que é um momento específico para isso. E o jejum também, uma forma específica, uma forma, né, do jejum, é quando faz parte da nossa jornada diária, é algo constante. Eu jejuo uma vez por semana, né? Eu jejuo 3 vezes no mês. Então é algo constante, é uma rotina constante, onde eu estou atrelando a minha vida de oração com a minha vida de jejum e eu estou separando tempo para Deus para que eu possa perceber mais a presença dEle, para que os olhos do meu coração sejam iluminados. Então é uma vida devocional, uma vida que eu separo de constância. E aí é contigo. Eu não estou aqui para determinar quantas vezes você tem que jejuar. Não, é você com Deus. Né? De você separar tempo em oração, inclusive para perceber de Deus qual é o momento, né, que você deve fazer, qual refeição que você deve tirar, quanto tempo você deve fazer. E aí é você com Deus. Né? E quando a gente fala do jejum, a gente está falando de uma expressão física, de algo que é dentro do nosso coração. Então, a gente está expressando do lado de fora, a gente está fazendo algo do lado de fora, de uma condição do nosso coração, de uma fome, de uma sede de Deus, de querer mais de Deus. Então, o jejum como parte de uma vida espiritual é justamente demonstrando isso para Deus. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso mais de Ti. Né? E aí a gente deixa os apetites naturais de lado e fica cheio da presença de Deus, com o espírito mais sensível à voz de Deus. Né? A gente esmurra a carne e ouve a Deus. Agora a gente vai para Isaías, você pode pegar sua Bíblia aí, então, Isaías 58, vamos lá. Isaías 58, e a gente vê até que um povo no Antigo Testamento que jejuava. Mas será que eles estavam, como que era a vida deles? A gente vai ler aqui. Isaías 58, pegou a Bíblia aí? 58 no verso 3. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Aí tá aqui a resposta para eles. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores.
Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigam, para brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam de jejum, o dia aceitável do Senhor? Então aqui está um povo que jejuava, demonstrava que estava arrependido, pano de saco, beleza. Mas a vida deles era completamente assim, uma vida egoísta. Eles oprimiam os trabalhadores, né? Tava em discussão e briga. Gente, quando a gente pensa em briga, a gente vai lá para a igreja de Corinto, né? Um povo que fluía nos dons e tava lá em facção, tava uma bagunça aquela igreja. Então, assim, é esse tipo de jejum que Deus está buscando de nós? Por um tempo, uma mera aparência, eu paro de comer, mas daqui a pouco eu já estou brigando com meu marido, discutindo, falando mal do irmão. Que vida de jejum é essa? Mas tem um tipo de jejum que esse é aceitável ao Senhor. Qual é o tipo de jejum que Deus busca de nós? Então, o verso 6. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes. Esse é o jejum que Deus busca de nós, sabe? Esse momento que a gente se entrega para Deus, mas a gente entrega de coração. O verdadeiro jejum é a gente se entregar a Deus de coração. Porque quando a gente se entrega de coração ao Senhor, as nossas ações elas são transformadas. A gente não continua mais o mesmo. Nós não somos mais os mesmos. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que explorava o outro já não está explorando mais. Porque foi convencido pela ação viva do Espírito Santo que não dá mais para andar nas obras da carne ou nas obras do inferno. Então, o verdadeiro jejum é a gente separar tempo com Deus e na presença dele, a gente é tão impactado ao ponto que as nossas ações não são mais as mesmas. Então, o verdadeiro jejum é com fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter uma vida de fé, é feita com fé. Não é porque eu ouvi que é importante fazer, não é mera religiosidade, não. É uma vida de relacionamento com Deus. Jejum é por fé. E também é com obras, né? Porque fé sem obras é morta. Então tem uma ação depois, tem uma ação correspondente, tem uma ação na minha vida. O verdadeiro jejum tem essas bases, né? Fé e ação, fé e transformação. É diante da presença de Deus que nós somos transformados, contemplando Jesus como por um espelho, né? Nós somos transformados de glória em glória, a gente fica cada vez mais parecido com Jesus. Então que seus momentos de oração, de entrega ao Senhor, de jejum, te leve para esse patamar mais alto, sabe? Que você expresse ainda mais o caráter de Cristo onde você vá. Sabe, que as ataduras da injustiça sejam quebradas mesmo, sabe, que você não viva mais o mesmo padrão que a gente não viva mais, né, no velho padrão da antiga criatura. Então esse é o jejum, você já sabe, né, o jejum que agrada a Deus. Depois você pode meditar mais aqui em Isaías 58. E é interessante que no verso 8 fala sobre as consequências. Se você tem uma vida de jejum correta, com base na palavra, olha só o que acontece. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Não é isso que a gente quer? Um relacionamento com o nosso Deus, em que a gente tem intimidade ao ponto de gritar: Senhor, me ajuda aqui, ele está aqui. E o que é interessante, né? A luz de vocês romperá como o alvorecer. A nossa luz romperá e outras pessoas verão, né? Quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. E aí? Está preparado para colocar em prática? Separe tempo para orar, tenha uma vida devocional, sabe, com o Senhor, tem uma jornada de intimidade com o Senhor. Não deixe que as distrações desse mundo, sabe, que os prazeres desse mundo te roube da verdadeira alegria, da plenitude da alegria, da delícia, de delícias que são perpétuas. Separe tempo, escolha, decida praticar a palavra, decida separar tempo para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a direção do Senhor para a sua vida, sabe? Sim, se abstenha de alimento,
Separe tempo para se alimentar da presença de Deus que satisfaz todos os anseios do nosso coração. Um abraço para você.